Isso aí. Boa noite, pessoal. Estamos aí unidos mais uma sexta. E parece que hoje não faltou ninguém, hein? Tá todo mundo aqui. Até a Ana tá aí. Semana passada eu acho que a Ana não veio, né? Ah, está. O Ó, Davi, beleza. olha como que o Davi já está bonitão na fita. O cabelo já Então, cresceu. A Dona Honória, os Roque, a Lucélia, a Ivete, todo mundo, o João, o Zé Mauro. hoje não tá Eu, faltando ninguém. O Tony. É, eu também, né? pode falar, viu? Bom, beleza. Então a gente está quase terminando o nosso capítulo 10, partindo quase para o 11. Vamos ver se hoje a gente já termina o 10, né? E aí a gente já parte para o 11. Eu estou animado para chegar na parte dos exemplos, que é uma parte, a segunda parte é linda, é muito linda. Para quem já leu aí vai concordar comigo, né? É não só a parte das comunicações dos espíritos superiores, mas também dos inferiores. É muito tocante e tem muito aprendizado prático ali para a gente, né? Porque é a experiência dos espíritos. Então, é a gente aprendendo não só com a teoria da primeira parte, mas com a experiência, com a vivência que eles tiveram perante essa teoria, que é a justiça divina segundo o Espiritismo, né? Que nada mais é do que a lei divina, como ela funciona, o funcionamento dela. Então, eu vou transmitir a tela. Estamos no item 18. Você pode ler para nós, João? Posso sim. Beleza. Item 18. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando assim o seu amor pelas criaturas. Não há dúvida de que Jesus é o Messias divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e mostrar-lhes o caminho da salvação. Mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra de verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? E quantos, finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática? Por que então Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, não lhes envia outros mensageiros que, chegando a todos os recantos da terra, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, incrédulos e crentes, ensinasse a verdade aos que a desconhecem, tornando-a compreensível aos que não a compreendem e suprindo, pelo ensinamento direto e múltiplo, a deficiência na propagação do Evangelho, de modo a abreviar o advento do reino de Deus. Ora, quando esses mensageiros, a exemplo de Jesus, chegam em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos e consolando os aflitos, que fazeis vós? Como o recebeis? Ah, vós os repudiais, repeli o bem que fazem, e clamais que são demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus em relação a Jesus, porque eles também diziam que o Cristo fazia o bem pelo poder do diabo, que lhes respondeu o mestre, que Cristo fazia o bem pelo poder do diabo, que lhes respondeu o mestre: reconhecei a árvore por seu fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Para os fariseus, os frutos produzidos. Ô, João, vamos só comentar esse parágrafo rapidinho, esse final, né, que vem aí fechando com chave de ouro com o que a gente vem comentando, né, que é o argumento que se utilizou pelos católicos no período do advento do Espiritismo, de que as comunicações eram advindas dos demônios, é um argumento que também foi usado pelos fariseus na presença de Jesus aqui na Terra. Então, acusavam de curar em nome do diabo, né, de pregar o amor em nome do diabo, coisa que é por si só contraditória. Então não há como conceber o diabo realizando boas coisas, né? Porque a gente sabe, o diabo, a constituição, né, da ideia desse ser é que ele é voltado exatamente para o mal. Então, como assim? Ele é contraproducente, ele produz contra si mesmo. Tá derrubando suas próprias bases, né? Então, é inconcebível essa ideia. E muito bonito como Kardec vem construindo toda essa lógica, né? Jesus não veio para ajudar os homens, para salvá-los, né?
Então, ensinando a eles como se deve fazer, qual caminho seguir, porque que depois de Jesus eles ficariam aí deserdados, né? Órfãos de auxílio, de maneira alguma. Então, constantemente os espíritos estão aí e de maneira ainda mais efetiva, né? Porque um homem ele tem muito poder, sim, ainda mais num período tecnológico em que ele consegue abranger muitas pessoas, mas os espíritos eles abrangem exatamente tudo, né? Não há nada que não esteja ao alcance dos espíritos. Eles podem adentrar nos lares mais humildes até nos recintos mais suntuosos, os mais chiques possíveis. Olha que maravilha. Então eles podem levar a mensagem de Deus para todos os lugares. E não necessariamente precisam ali se expressar da maneira que normalmente a gente fala, por exemplo, no meio espírita. Então eles não precisam se apresentar com algum título, não precisam se apresentar com tal nome, nem se autodenominar alguma coisa. Então eles podem se apresentar tanto no, por exemplo, para os como é que fala? Para os umbandeiros, não sei se é assim o termo, mas enfim, para outras religiões, a gente sabe, né? Dentro do meio evangélico também, existe uma mediunidade muito forte. A gente ouve falar, até dentro do próprio catolicismo. Ô, Vitor, dá licença um pouquinho. Um bandista, um Isso, bandista. me veio antes de você falar agora, um bandista. Mas olha que maravilha. Então eles podem se apresentar em vários lugares e serem aceitos. Isso que é maravilhoso. Né? Eles não se importam com como os homens vão enxergá-los, desde que os homens aceitem o que eles tenham a falar ali, saibam entender o que eles tenham a dizer, quando se tem uma boa coisa a dizer, obviamente. Alguém quer aumentar esse primeiro parágrafo? Eu queria comentar porque eu achei assim, eu acho a chave principal, ou a essência, né, de entender por que nós, né, seres do planeta Terra, ainda não abraçamos e praticamos de uma forma contínua, integral e transparente os ensinamentos de Jesus. É uma questão que eu me pergunto todo o tempo, né? Como que a civilização ainda não abraçou de uma forma geral? E às vezes a gente coloca assim, se Jesus voltasse, né? E se apresentasse novamente, como que seria a nossa reação, né, em relação à presença dele de uma forma ou de outra? Eu não consigo entender isso. Às vezes eu paro e penso, será que é uma concorrência com o materialismo? Há uma necessidade maior de nós espiritualizarmos, reconhecer que a nossa essência divina, o nosso espírito, é o verdadeiro, né? É o que somos, né? E não essa passagem transitória, esse ego, essa persona que a gente vem para, né, experimentar, passar por experiências, aprender, evoluir, crescer. E já há muitos anos a gente vê aí, olha, quando foi isso? 2000 e tantos, séculos e séculos correndo, passando, e eu não sei o quanto que o homem já caminhou para abraçar integralmente, 100% e viver realmente essa vida, no sentido de vivenciar esses ensinamentos, né? Que são muito bons e que só nos traz felicidade. Realmente me intriga isso. Por que, que a humanidade está demorando tanto para realmente se colocar, ou uma maioria, né? Uma maioria vivenciar essa verdade e seguir por esse caminho. É muito, muito interessante esse ponto. Não seja por isso, Ivete, porque Allan Kardec, quando escreveu essa obra lá no século XIX, ele sabia que no dia 14 de 5 de 2021 a Ivete ia fazer essa pergunta, ia colocar essa reflexão, e ele colocou esse argumento, respondendo aí a pergunta da Ivete, no parágrafo que a gente vai ler agora. Então ele inicia o parágrafo respondendo a sua pergunta. Ele sabia, com Ele certeza. sabia que a Ivete ia fazer essa pergunta. Então leia aí pra gente, João, e a gente comenta o que a Ivete colocou para nós. Ele sabia. Para os fariseus, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade.
Se, em vez disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então, sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só, pobre e fraco. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra. Mas a sua palavra sobreviveu, porque era divina. Todavia, só lentamente ela se foi propagando pelo mundo, de modo que, passados 18 séculos, apenas a 10ª parte do gênero humano a conhece. Sem falar dos numerosos cismas que rebentaram no seio da cristandade. Diante deste quadro, Deus, em sua misericórdia, envia agora os Espíritos para confirmá-la, completá-la, pô-la ao alcance de todos e difundi-la por toda a terra. Os Espíritos, contudo, não estão encarnados num só homem, cuja voz seria limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda a parte e ninguém os pode deter, sendo esta a razão porque seu ensino se espalha com a rapidez do relâmpago, e porque falam ao coração e à razão, são compreendidos pelos mais humildes. Olha aí que legal. Viu, Ivete? A primeira frase, Kardec já resolve nessa questão. Óbvio que trata de maneira sucinta, mas é um assunto que dá para se desdobrar e reflexões inúmeras. Mas o foco principal, né, que gera essa não aceitação dos princípios, né, e principalmente a prática deles, né, porque eu acho que a aceitação está mais ligada ainda à prática, né, porque aceitar assim, deliberadamente é quase unânime, né, muita gente admite o amor como uma boa coisa, né, eu acho que talvez não tenha nenhuma pessoa que em consciência seja contrária ao amor, porque até as piores pessoas, as mais vis, elas têm aquelas pessoas próximas que elas amam, né? Óbvio que é um argumento generalizado, mas eu falo assim de uma perspectiva mais geral, né? É muito difícil encontrar uma pessoa que seja contrária ao que Jesus falou, e quando eu falo ao que Jesus falou, as ideias, não a pessoa em si. Às vezes alguma pessoa pode discordar do que Jesus foi, enfim, mas as ideias, né? A ideia do amor, de amar ao próximo, de tratar todos igualmente, né? De maneira benévola. Então, isso são ideias que pairam no coletivo, né? As pessoas costumam pensar isso. Mas o grande problema na prática é que isso vai diretamente contra ao nosso orgulho. E a gente tem muita dificuldade de lidar com tudo que seja diferente do que a gente quer. E a gente é muito teimoso. Nós somos aquelas famosas crianças teimosas que não querem de outro jeito, tem que ser do jeito delas. E se não for desse jeito, eu vou brigar, eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou deitar no chão, eu vou fazer birra, porque eu quero que seja desse jeito. Vou brigar com Deus, vou brigar com os espíritos, vou brigar com todo mundo, porque eu quero que seja desse jeito. A gente é, em graus maiores ou menores, em diferentes aspectos, essas crianças que ainda esperneiam porque querem que seja como elas desejam. E por isso a gente não admite, e quando eu falo admitir, no sentido da prática mesmo, a gente não consegue vivenciar exatamente por isso. Nós temos ainda nossas limitações e é muito difícil para nós, né? Tanto no quesito intelectual, mas principalmente no moral, de vencer o nosso orgulho, que é esse inimigo assim que a gente vem carregando, né, e vem alimentando há tanto tempo. Então, exige muita firmeza para que a gente consiga combatê-lo, né, com força, com vontade suficiente, para que uma hora a gente consiga vencê-lo. Isso a gente pode ter certeza, né? A gente vai vencer eles. Mas, e Kardec fecha esse parágrafo de maneira magnífica, como sempre, dizendo, né? Olha aí, os espíritos eles vão chegar aonde for necessário. E eles não podem ser parados. Porque se o espiritismo, por exemplo, morre hoje, acaba tudo, somem todos os espíritos ressurgirão trazendo, né, os mesmos ensinamentos. Porque os espíritos não morrem. Então eles estão aí. E a mediunidade, como é um fenômeno natural, é uma disposição orgânica que as pessoas possuem, ela vai ser o meio de comunicação para os espíritos para sempre. Então, isso vai acontecer. E não tem como a gente freá-los. Alguém quer comentar? Ivete quer falar mais alguma coisa? Ô, Vitor, pode falar? Deixa eu Ivete falar. Pode sim. Não, Ivete Ah, pode falar, né, amiga?
Não, eu gostaria de te ouvir. Pode colocar, depois eu coloco. O que é muito interessante é que na época de Jesus, não é? Os saduceus que prevaleciam e eram os sacerdotes, eles tinham poder sobre as pessoas, né? Jesus, ele ameaçou esse poder, não é? Porque os ensinamentos dele libertavam as pessoas, não é? E isso continuou acontecendo a partir, né, do momento que veio a Kardec veio e através dos espíritos ampliou essa verdade, não é? Então o que aconteceu? Houve mais libertação. Se a gente olhar em volta, de uma certa forma, a, a religião, né, com a sua ortodoxia, ela não exerce tanto poder sobre as pessoas. E essa liberdade faz com que as pessoas que realmente desejam procurem, não é? Alguma coisa com mais substância, não é? Então, de alguma forma, essa liberdade, na medida que ela espalha no mundo inteiro, não é? Os espíritos vão agindo, né? Isso vai acontecendo. E a gente não pode esquecer que nós estamos evoluindo e o que nós aprendemos hoje, ele vai ser mantido quando a gente voltar. E de uma certa forma, a gente vai manter isso e passar para frente, não é? Então, isso vai, aos poucos, expandir. Faz muito pouco tempo. Gente, faz só 2000 anos que Jesus esteve aqui. Se a gente for pensar em termos humanos, né, é muito tempo, mas em termos espirituais, é muito pouco tempo. Isso vai acontecer, né, no seu devido tempo. Já está acontecendo. Até está sendo mais rápido do que podia se esperar, né? Eu entendo dessa forma, né? Se alguém achar que o meu raciocínio não está correto, né? Por favor, esteja à vontade para me ajudar. Então, Lucélia, posso até concordar com você com relação assim, tá acontecendo mais rápido do que em qualquer outra época. Isso até posso concordar, sim. Mas é interessante aqui, ó, quando ele fala que uma 10ª parte do gênero humano, 10ª parte do gênero humano mal conhece esses ensinamentos. Conhece, vamos dizer, praticar então, mais difícil. Mas eu também, dentro da doutrina, a gente sabe que nós estamos passando já por uma transição, né, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, a evolução, pelo que a gente ouve das psicografias, das mensagens que os espíritos têm mandado atualmente, vamos dizer, essa busca pelo caminho, pelo amor, pelo bom comportamento, né, seguindo o mestre, também não serão muitos que vão abraçar, né? Porque hoje eles falam assim, que aguardariam pelo menos 1/3 dessa população que abraçasse, né, esses valores e que praticasse para que o mundo de regeneração fosse instalado. E sabe-se que o mundo espiritual esperava uma porcentagem muito maior, ou seja, assim, hoje eles estão falando em 5%, 6% da população estaria preparada, uma frequência vibratória compatível com o mundo de regeneração. Então, veja bem, o número de habitantes que nós temos no planeta, 5, 6%
é o mínimo, né? Então, de uma certa forma, o que está acontecendo? Essa mudança que deveria já ter acontecido e que agora está acontecendo um pouco mais rápido, tentando aumentar essa porcentagem, ela é muito pouca. O que vai acontecer? Essa maioria que não está conseguindo colocar, né, o reino dos céus no coração, elas vão para outros mundos, outras dimensões e vão, talvez através do sofrimento, buscar esse caminho. Então, assim, o balanço, eu não vejo, às vezes, de uma forma tão positiva, Lucélia, quanto você, que realmente 2000 anos, em termos de eternidade, não é nada, né? Mas, assim, que como a gente está nessa transição, deveria, no meu entender, haver um número maior de pessoas já vibrando mais amor, com imperfeições, lógico. Nós temos a eternidade aí para sermos espíritos de luz, espíritos perfeitos. Mas já assim, para um mundo de regeneração, onde há predominância do bem, onde já há um respeito maior com o próximo, né? Já não há aquela convivência de eu vou puxar a sardinha para o meu interesse, eu vou trabalhar para o meu interesse, mas essa visão ela já é alterada, porque agora é uma visão de que eu penso no interesse do próximo, eu penso no interesse coletivo, quer dizer, é uma visão diferente de vivência, né? E ainda, assim, tá a desejar nesse sentido. Então, eu não sou muito, assim, positiva no sentido de que, né, a gente está num caminho bom, está crescendo. Eu acho que a gente está ainda muito, eu não sei se usaria o termo acomodado, ou sei lá. Então, o sofrimento talvez vai ser o nosso caminho aí, ou daqueles, né, que a gente não sabe em que grupo que está, né? Mas vai ser, sem dúvida, aí do sofrimento. A gente vê essas pandemias, a gente vê algumas coisas, esses sofrimentos para todo lado, né? Fome e todas as consequências que advêm dessa pandemia. Quer dizer, é uma forma de dizer assim, olha, pensa, reflete qual o caminho, o que eu estou fazendo aqui, tá? Ter uma consciência maior, né, do que a gente é e do que a gente está fazendo aqui. Gente, desculpa, falei demais, esse assunto está me empolgando. Eu penso assim também. A dor é a mola propulsora, a dor é a espora, né, que nos impulsiona a ir adiante. E eu acredito que nesse momento de pandemia, nunca se orou tanto na superfície da Terra, porque atingiu a humanidade como um todo. Então, as vibrações, né, através das orações, eu acho que tem provocado uma certa mudança, sim. Eu acredito nisso. É mesmo, hoje eu estava conversando com uma pessoa de outra religião, católica. Então, ela me dizia assim, que desde que começou a pandemia, que eles se reúnem, família, amigos, todos os dias, para orarem em família, né? Fora o que com certeza fazem em particular, ou relacionado com o movimento da igreja. E eu fiquei pensando, e tem vários grupos assim, eu acho que é isso que a Ana Luísa falou mesmo. Nunca se orou tanto. E interessante, nas casas, nos seus lares, não é? Muito interessante isso. Cada lar se transformou numa igreja, num santuário, numa casa espírita, dependendo da religião, né, professada por cada um desses. Então, eu acredito que a humanidade vai ter um avanço, sim. Né? Senão, nós não vamos para a transição.
para o mundo de regeneração, aliás. A gente não vai, se a gente não estudar, se a gente não melhorar, a gente não vai mesmo. E realmente, nesses últimos tempos, eu falo por mim, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca estudei tanto. Eu, quando presencial, só ia nas reuniões de sexta do Luz e Amor. Eu sou originário dessa daqui, do Céu e Inferno, mas agora eu tô frequentando todo dia, todas as reuniões. Então, nunca se estudou tanto e orou e buscou o melhor. Então, há males que vem para bem, né? Isso mesmo. Eu Parabéns. sempre estudei bastante, eu sempre gostei de estudar, mas eu confesso aqui para vocês, orar tanto como eu tenho orado por mim e pelo próximo, pela humanidade em geral, eu nunca fiz dessa forma. Gente, vou só passar a palavra pro Davi, que ele tá com a mão levantada já faz um tempo. Aí depois a gente volta. Não, posso ficar para o final. Acho que a Vera também queria falar. Quando estiver finalizando esse tópico, eu falo. Fiquem à vontade. Vai lá, Vera. Então pode falar, velho. Não, eu estava só dando os parabéns para o João, porque realmente é tudo isso aí que ele disse. Houve mudanças para melhor em muitas pessoas. E eu acredito no progresso da humanidade. Eu acredito no ser humano. Fechou? Aí, João, olha o sorrisão do João. Uhul, João, parabéns. Então, na verdade, enquanto a Ivete foi falando, eu fui pensando, foi muito interessante porque começou a saltar diversos textos na minha cabeça. Eu fui abrindo aqui esses textos e vendo como eles formavam uma linha de raciocínio interessante para a gente conversar sobre esse tópico. Primeiro, a gente tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo da estranha moral, a gente vai ler no item 18 a análise incrível, né, muito boa, do não vim trazer a paz, mas a divisão. A gente lê o seguinte nesse item. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Esse finalzinho aqui que eu vou ler agora, que eu quero que vocês prestem mais atenção. Que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores dos doentes. A gente também consegue pegar um outro exemplo para compreender isso, que é quando a gente vai no dentista. Vocês já tiveram que alguma vez arrancar dente, fazer canal, raspagem do dente, alguma coisa assim? A galera tá assim, imagino que já devem ter tido alguma experiência dessa em algum momento da vida. Não é uma coisa muito agradável, né, cá entre nós. Geralmente a nossa vontade é para tudo, tira esse negócio da minha boca, que eu não tô afim de ficar sentindo essa sensação ruim. Imagina então que toda essa doutrina consoladora, né, todas pegando lá o cristianismo primitivo, eles vêm exatamente como se fossem dentistas, com o seu negocinho ali para dar anestesia, arrancar o dente, fazer o canal, mas a gente ainda, com esse apego aos prazeres brutos, né, animalidade e tudo mais, preferimos o quê? Não, joga isso para lá, joga isso para trás, né? Joga isso para depois, não quero. Não quero que arranque o meu dente, mesmo que seja zoado, mesmo que esteja me causando tanto sofrimento, não arranca meu dente. E a gente, tendo o nosso livre-arbítrio, Deus sendo tão misericordioso, permite que a gente fique com o dente zoado. Mas ele sabe que uma hora ou outra a gente vai ter que lidar com esse dente. Então, a gente também pode refletir sobre esse item que a gente está tanto conversando aqui, que é exatamente, volta naquele ponto que o Vitor trouxe e a gente destrincha, né, do orgulho. Da gente ainda considerar as nossas concepções e as nossas visões superiores ao que a gente recebe, né, dos espíritos que realmente são superiores.
mas que a gente ainda se põe como mais. E aí, outra parte que também me veio à cabeça para trazer, até aí, com a questão da Ivete, eu fiquei pensando, por que essa demora e tudo mais? Eu acho que o movimento que a gente pode fazer para trabalhar essa questão é voltar na famosa questão que a gente escuta quase todas as palestras, que é a 919. Famosa 919. Qual que é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, uma forma da gente descobrir a resposta para essa questão, por que a humanidade demora tanto para avançar, é nos autoconhecendo. E a gente sabe que temos nossas dificuldades em nos autoconhecer. Não é à toa que tem tantas correntes da psicologia que abordam como a gente fica reprimindo coisas para não lidar com elas. Então, eu acho que um bom passo para a gente melhorar a velocidade da humanidade é começando exatamente por nós, né? Pensando sobre o que eu preciso melhorar em mim, o que eu preciso mudar em mim, e também descobrindo em mim o que me retarda a velocidade de mudança. Quais são essas raízes, né, de inferioridade que ainda me atravancam o caminho. E para finalizar, a gente tem, até para consolar, acalmar os corações, porque eu senti bastante pesar na sua fala, Ivete, com tudo isso que está acontecendo, essa sensação que a gente está passando, né, de ver tanta coisa acontecendo pesada no mundo inteiro. Nós temos, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 17, sobre a piedade, o espírito comunicante, que é Miguel ou Michel, dependendo da tradução, falando assim: a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Nessa lição sobre a piedade, a gente lê que ela estremece. Né? A gente sente um constrangimento quando nós estamos em contato com o sofrimento alheio. Não é? Quando vocês veem as várias notícias por aí, vem uma pessoa que você ama sofrendo, você estremece. Você sente um abalo, como se fosse um abalo sísmico dentro do teu coração. E aqui que o Espírito Miguel fala pra gente, né? A piedade superior, essa melhor sentida, ela não para só nesse estremecimento. Ela utiliza desse estremecimento para ação, para transformação, para buscar fazer diferente. Então, não é só eu vi a notícia pesada e eu me lamento e eu fico preso àquela lamúria. Mas eu busco, mesmo que seja, estabelecer uma prece, como a Ana trouxe para a gente, a Ivete trouxe para a gente, né? A Vera apontou também, o João Vitor apontou. Então, que a gente, nessa situação complicada, não busquemos a indiferença. Deixemos a piedade. Ela é a melancólica precursora da caridade, como a gente lê nessa lição. Mas não fiquemos restritos a essa impressão, né? Busquemos fazer o nosso melhor, seja qual for a situação. Que a expressão sois pequenos, que a gente estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, não tenha sentido para vós, diz Fenelon. Porque não tem os pequenos animaizinhos que praticamente montam continentes e as mínimas formigas não criam, não compõem gigantes ninhos. A gente, então, pode fazer o mesmo com a nossa alma. Pouco a pouco, evoluindo para consolar aquelas que ainda não têm essa visão que a gente consegue ter hoje. Obrigado. Tem uma frase... Eu só gostaria de colocar só mais uma coisinha. A solidariedade. Nós nunca vimos tanta solidariedade em termos de doações de bens materiais, como em termos de orações, como estamos vendo agora. E esse ponto, como o Davi colocou aí para nós, é importantíssimo.
A solidariedade é uma virtude maravilhosa e nós temos visto ela desabrochar em tempos de pandemia. Eu lembrei, Ivete, numa palestra que eu assisti, eu acho que do Dr. Ricardo Bessa, lá no Luz e Amor, e que ele falava sobre essa questão de, às vezes, a gente olhar e achar que está tudo muito ruim, e ele fala, gente, a gente fica sempre esperando, né, que cadê o planeta de regeneração? Parece que nunca chega e a coisa está só piorando e só piorando, né? E ele fez uma analogia que eu achei interessante. Ele falou assim que é igual a gripe. Ela vai, até que ela fica muito ruim, né? Dá a impressão que você tá ali, é febre, é congestionado, pá, de repente começa a melhorar. Ele falou, então, a evolução do planeta está dessa forma, ela está indo assim como uma montanha, como uma curva, e de repente dá a impressão que está muito ruim e a gente vai começar a melhorar. Bom, eu espero que realmente ele tenha razão, porque muitas vezes eu não consigo ser tão otimista quanto vocês, não. Eu acho que a pandemia trouxe realmente solidariedade, essa questão da oração, mas abriu o armário de muita gente para mostrar o lado mais perverso de muitas pessoas também, né? Principalmente aqui no nosso país, que está assim, com uma atmosfera muito pesada. Quem tem mediunidade sabe o que eu estou falando e está sentindo. Então, realmente, a gente precisa de muita oração, sim. Questões políticas aqui no nosso país está, assim, vamos dizendo, prejudicando muito o nosso estado vibracional. Então, a gente tem que orar, orar, orar e orar. E torcer para que realmente essa gripe, né, em todos os sentidos, passe logo e que a gente realmente consiga evoluir aí, nós individualmente e o planeta junto, né? Ô, Cristiane, mas é porque nós estamos aqui. Nós não estamos sabendo o que está se passando lá fora. Porque a coisa pegou agora de forma global. Certo? Então, eu acredito que em outros lugares, Ana, está sendo melhor. Aqui no Brasil ainda a gente está indo empurrado, né? Olha, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, conversei com ele esses dias, e lá as coisas lá não estão tão boas assim, não. Então, a questão então vamos no planeta inteiro, né? Então, essa atmosfera. Então, mais ainda a necessidade da oração, né? Para a gente poder passar, superar, igual o doutor falou mesmo, né? Esse momento de sintomas intensos e começar a melhora, né? Isso aí. Eu enviei uma frase aqui no chat, que é do Santo Agostinho, que escreveu ainda quando vivo, aqui na Terra. Ele diz que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Muito interessante, né? Então, a esperança é exatamente isso, né? A gente oferece o Criador, né, esse sentimento de esperança e ele nos devolve em fé. Então, é um movimento... Repete, Vitor. Achei A tão frase? lindo. Repete. Da indignação e da coragem. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Que beleza. É uma linda frase. Sim. A esperança é um sentimento difícil ainda para nós, né? Mas a gente vai lutando aos pouquinhos. E por isso o conhecimento é tão importante, porque o conhecimento ele constrói essa base da esperança. Então ele a fortalece, né, com bases racionais. Então a gente entende por que acontece. Como os exemplos que o Davi deu. Então, num processo de cura, a gente confia no médico. O médico fala, olha, em tal tempo você estará beleza, né, para voltar a fazer as suas coisas, né, por exemplo, numa doença, enfim. E a gente confia nele, porque a gente sabe que o que ele está falando é dito com propriedade. Com Deus não é diferente, é a mesma coisa. Então, essa confiança que gera a esperança, né? E é muito lindo, é um sentimento ainda um pouco difícil para nós, mas é um sentimento que aos poucos nós vamos conquistando. A conquista dele é um júbilo muito grande. Então a gente se alegra
muito em poder saber que as coisas estão se tornando melhores aos poucos, né? Sem se revoltar. Porque a revolta ela é um sentimento perigoso, né? Ela às vezes se confunde com a indignação. A indignação percebe o erro nas coisas, né? Isso é natural e é necessário. Mas a indignação, a revolta ela luta no sentido de ódio, né? De raiva, de desprezo. Então, não só está indignado com a situação, mas sente um desprezo por ela, uma vontade de destruição mesmo. Então, a revolta é um sentimento destrutivo. E muitas vezes ela vai contrário ao que Deus quer, né? Porque se a situação está desse jeito, é porque Deus permite. Inclusive, tudo que acontece, Deus permite, né? E Ele tem os melhores planos. Por isso que a esperança e a fé são tão necessárias. Porque elas acreditam nas propriedades da crença ou da perspectiva, da visão de Deus. A gente sabe que Deus está fazendo melhor. Mas, como eu disse, ainda é um pouco difícil para nós. Mas o Espiritismo é exatamente essa construção da fé raciocinada, que ensina as bases, que ensina os conceitos para que a gente entenda as ramificações dele. Então, a gente entendendo as bases, a gente consegue, né, consequentemente, entender também o que virá. Então, a gente entende a esperança e a gente começa, aos poucos, a absorvê-la, né, introduzi-la em nós. É isso aí. Né? A gente vê ainda muito, né? A fé nossa fé sendo botada em xeque, né? A nossa fé sendo testada mesmo. E a gente só vai perceber a extensão da nossa fé quando a gente tenta ter ela até a última gota. E a gente consegue, a gente passa. E eu acho que a gente nunca percebe o quão, né, a extensão da nossa força, seja ela através da fé, seja ela através do intelecto, até ela ser botada à prova com todas as forças, né? Então, eu acho que isso ajuda a entender muito bem por que de tudo isso está acontecendo. E pode falar, Vitor? Pode falar. Na verdade, quando a gente faz as nossas preces, né, e aceita essa esperança, o que a gente tem que entender? Como o Vitor falou, as coisas acontecem porque Deus permite e a gente se sente impotente. Mas nós podemos mudar isso, eu comento isso muito com a Ana, ficando em paz, tentando mudar o que está em nosso redor, né? Com as pessoas ao nosso alcance, porque são essas pequenas coisas que cada um faz no seu entorno, com preces, com confiança, que vai mudando realmente as coisas. Porque se a gente achar que estamos impotentes, né? Sentimos mal por conta disso tudo, é horrível, somos uma formiguinha. Mas se a gente pensar, não, eu faço a diferença com o meu vizinho, eu faço a diferença com o meu irmão, com um amigo, com um telefonema, de uma certa forma, essa esperança vai se concretizando mais no nosso coração. E a aceitação também, né? E é o que a gente conversa sempre, né, Lucélia? Essa permissão de Deus é o cumprimento da lei, porque ele atua através de leis. Ô, Lucélia, aí você me fez lembrar, né, a frase que eu adoro do Mahatma Gandhi, seja a transformação que você quer ver no mundo, né? Uhum. O que nós podemos todos fazer nesse momento? Não podemos ter um alcance. Então, a gente tem que fazer o que está perto, né? O nosso entorno, mudar esse nosso entorno. E o resto vai acontecendo, né, Cristiano? Então, pessoal, a fala de vocês vem ao encontro do que o Davi falou, concordo com ele.
da questão do autoconhecimento, né? Esse esforço para se conhecer, como eu me comporto, quais são as percepções, quais são os meus sentimentos, quais são minhas ações, né, diante disso ou daquilo. Então, é isso que você falou, Lucélia, também, né? A partir do autoconhecimento, dessa autopercepção do seu comportamento em relação a esses estímulos, né, que a gente recebe aí ao longo do dia, da vivência, tentar mudar isso, que eu posso. Aí você toma consciência e toma também o controle da situação, né? Dá para você ter aquele tempo rápido de como que eu posso agir, de como eu posso ser melhor nesse momento, de como eu posso ser mais útil nesse momento, e que também casa com a fala da Cristiane, né? Que realmente é a gente que vai partir do individual para melhorar o coletivo. Então, assim, foi muito proveitoso mesmo, pessoal, adorei. E, Ivete, também fazer o que está ao nosso alcance, né? Eu vejo muito isso, porque eu tinha, assim, uma coisa que me causava muita ansiedade era começar a ver as coisas e ver que eu não conseguiria resolver ou ajudar todo mundo, né? Eu assisti uma palestra do Haroldo que para mim foi muito boa. Você está vendo a fome no mundo, você está vendo muita gente passando fome. Você consegue resolver a fome do mundo? Não. Mas eu consigo resolver a fome do meu vizinho? De uma família que eu posso doar uma cesta básica? Consigo. Eu vou conseguir resolver a pandemia do mundo, as pessoas, todo mundo usar máscara? Eu obrigar todo mundo a usar máscara, manter o distanciamento social? Não. Mas eu posso usar máscara, a minha família, as pessoas que eu conheço. Então, a gente partir, né, do núcleo e tentar ir mudando o mundo dessa forma, porque a gente não consegue ter o controle de tudo que acontece, né? E ao redor da gente, nem ao redor da gente a gente não consegue. Então, partir do individual, né? Me ajudou muito a controlar a minha ansiedade, pensar assim, né? Vou tentar resolver um problema de cada vez e no micro, porque no macro é difícil. Achei Nada muito mais. interessante. Pode falar, João. Ah, não. Eu ia falar que a gente tá falando, a gente não pode resolver os problemas no macro, mas assim, vulgarmente falando, de micro em micro se faz um macro, né? Então, se a gente for tentando fazer o que a gente pode, se eu faço sozinho, por exemplo, não parece que é irrelevante, mas vamos pensar aqui, 30 pessoas. Se cada um mobilizar umas 3, aí vocês fazem a conta. Tô brincando. Eu não. 90 pessoas mobilizadas. É isso aí. Eu ia comentar que eu achei interessante a Cristiane comentar isso, né? Tem talvez um dos maiores filósofos vivos hoje, chamado Peter Singer, é um filósofo australiano, e ele trabalha bastante, né, o principal tema, né, que ele trabalha é a ética. E tem um negócio, depois eu posso até mandar para vocês pesquisem, acho que vocês vão achar muito interessante, que se chama altruísmo eficaz. Então, é um conceito, né, mas é um movimento que o Peter Singer é um dos expoentes, que abarca muitas pessoas, inclusive aí, bilionários, milionários, pessoas, enfim, de todas as classes, todas as pessoas que conhecem esse movimento, que basicamente é a ideia de fazer exatamente a caridade eficaz. Então, trabalhar com ela no sentido eficaz, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, ele tem uma palestra sobre isso no TED Talks, depois eu posso enviar, é curtinha, tem 17 minutos, que ele fala sobre o que é o altruísmo eficaz, como ajudar o altruísmo eficaz, como fazer parte do altruísmo eficaz. Ele nomeia algumas ONGs, alguns sites em que se tem a confiança de que depositando seu dinheiro ali, a quantia que for, aquilo vai ser feito, né, da maneira que está sendo dito ali. Então, se for para ajudar tal tipo de pessoa, vai funcionar daquela maneira. E ele diz ali, e é fantástico, é uma coisa que a gente não tem consciência, de que por uma pouca doação mensal, a gente consegue salvar a vida de milhões de pessoas, e principalmente em países muito pobres, que morrem por doenças extremamente evitáveis. Né? Então, para vocês terem noção, um amigo meu que faz medicina estava me contando isso esses dias, que por ano, pessoal, morrem 8 milhões de crianças de diarreia. Olha isso. Diarreia. É uma doença extremamente evitável.
mas por falta de estrutura eles não conseguem salvar essas crianças. Mas essa é a ideia do altruísmo eficaz. Então eles buscam aquelas coisas que precisam mesmo de ajuda, que são facilmente evitáveis. E, enfim, é um trabalho magnífico, assim. Tem pessoas do mundo inteiro que são apoiadores dessa causa e investem nisso, né? E é muito legal porque você realmente vê o resultado daquilo, né, direto. Por isso que eles falam o altruísmo eficaz, né? Aquilo que você vê obviamente a gente fala, né? Mas uma vertente, né? Existem várias, como vocês disseram. No nosso dia a dia a gente tem milhões, né? Principalmente no sentido moral, né, da coisa. Mas essa é uma verdade que eu acho magnífica. Eu tenho estudado isso um pouco na faculdade e eu recomendo aí que vocês deem uma pesquisada depois, porque é muito interessante mesmo. Então, depois eu posso mandar lá no grupo o link para vocês da palestra do Peter Singer. É legendada, está no YouTube. E ele fala mais sobre isso, com mais propriedade. Vitor, Oi? em geografia, a gente estuda o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Países. E essa diarreia que mata esse tanto de crianças aí que você se referiu, ela tem uma causa, a desnutrição, certo? O IDH muito baixo, o índice de desnutrição é muito elevado. Então, uma simples diarreia, que numa criança bem nutrida, curaria rapidinho, numa criança desnutrida, leva à morte. Isso aí, Ana. E esse é um dos aspectos, né? Obviamente eu não sou um conhecedor profundo do altruísmo eficaz, conheci recentemente, mas por isso eu recomendo que vocês assistam a palestra. Eu acho que vocês vão achar interessante, porque não é nada nem, quando fala de doação, não é nada exorbitante, são quantias pequenas que mensalmente conseguem ter uma ajuda muito eficaz na vida de várias pessoas. Enfim, e as pessoas que fazem as doações conseguem ver ali os resultados mesmo, né? Não é uma doação em vão para algo suspeito, assim, mas são doações eficazes, né? Por isso o termo altruísmo eficaz é muito interessante, né? Vale a pena, é um dos meios que a gente tem aí para conseguir ajudar a movimentar essas coisas. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? A gente vai deixar para semana que vem para terminar o capítulo, que a gente não tem pressa. Temos só a imortalidade toda. Beleza de Alguém? estudo, hein? Muito bom. A gente foi... Realmente, muito bom, Vitor. Muito bom, bom demais. O João, você quer comentar? Eu queria só comentar a questão do conhecimento, né? O conhecimento, como nós fizemos hoje, né? Você estudou, deu um trecho, um parágrafo, mas você faz um paralelo com a realidade que você está vivendo, né? Então, é aquele conhecimento fértil, né? Não é o conhecimento estéril. E a gente, às vezes, acumula conhecimento e você não aplica. Então, acho que o verdadeiro conhecimento é esse, quando você aprende alguma coisa, você associa com aquilo que você está vivendo, a hora que você vive a situação, aplicando aquele conhecimento, agora você pode dizer que eu sei. Antes não dá para dizer eu sei. Ainda tá na teoria, está na escrita, está na letra, mas a partir do momento que você reúne com o grupo, faz essa leitura, faz uma correlação com a sua vida atual, né? com seus pensamentos, suas crenças, tal, você cresce. Então, eu acho que hoje foi bastante produtivo por causa disso, nesse sentido, né? De um conhecimento fértil e não estéril, né? Exatamente. Lucélia, quer comentar? Estamos vivendo um momento difícil, né? E o estudo de hoje
né? Ele realmente foi reconfortante para todos nós, não é? Então, o que a Ivete falou é importante, né? Nós hoje vamos dormir um pouco mais em paz e amanhã a gente vai tentar, né, praticar o que cada um falou e tornar essa situação, né, mais fácil de ser enfrentada, né? Conhecimento é isso, né? Aplicar, não é? Para que a gente resolva melhor, né, as nossas dificuldades do dia a dia, né? Isso aí. Agora é aplicar tudo isso. Não é nada fácil, né? O grande desafio da ética não é nem a discussão teórica, mas principalmente a prática, né? Pelo menos para nós espíritos, porque na filosofia o grande ponto é a teórica mesmo. Mas a Então, gente tem que tentar, não é, Vitor? A isso aí. gente tem que tentar, não é? Agora, Então, não é fácil, né? É tentar. O resultado vai vir se a gente tentar, né? E na nossa situação, né, ou melhor, no nosso atual estado de evolução, eu imagino que tentar já produz muitos benefícios, né? Tentar, não deu certo, tenta de novo, né? Vamos tentar, né? isso aí. Com vontade, com boa intenção e seguindo firme, né? Tendo essa disciplina para cuidar dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, saber administrar tudo isso, emancipando a alma no sentido de se aproximar do que é mais sublime e tendo a responsabilidade de saber administrar cada uma das nossas faculdades, dos nossos pensamentos, enfim. É isso aí. E a gente terminou, né? Passamos um minutinho.